Bom dia, terceiro ano. Então vamos lá, tá, pessoal? Hoje nós vamos ter aula de matemática. Não é o dia, né, de matemática, mas como a semana foi bem, né, mexida, na segunda-feira a gente já não teve aula, a gente estava na escola. Terça-feira nós tivemos aula, ontem não tivemos porque eu fui pro médico da minha mãe mostrar uns exames e aí não deu para ter aula, mas eu deixei aquela atividade de leitura para vocês. E hoje a gente vai fazer matemática, tá? Amanhã a gente continua e semana que vem a gente volta ao normal, se Deus quiser. Olha só, pessoal, aula de matemática, a data de hoje, dia 22 de julho de 2021. Nós vamos estudar a página 14 do livro de matemática. Nós vamos estudar sobre um material chamado material dourado, tá? Que ele nos ajuda a entender essa questão dos números, tá? E cada coisinha do dourado, cada material, cada parte do material, ele tem um valor, ele tem um significado. Por exemplo, nós temos o cubinho, que é esse bem pequenininho aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá? A gente chama ele de cubinho e ele vale uma unidade, tá? Quando a gente junta 10 cubinhos, ó, 10 cubinhos, aí nós temos uma barra. O cubo é 1. Quando a gente junta 10 desse daqui, a gente forma uma barra. A barra vale quanto? A barra vale 10. E quando a gente junta 10 barrinhas dessa, eu vou até fazer a demonstração. Quando a gente junta 10 barrinhas dessa, 10 barras, nós formamos uma placa com 10 barras. Ó, vou colocar até uma em cima da outra aqui, organizar bem direitinho para vocês verem que é exatamente, ó, 10 barras formam uma placa, tá? E a placa tem quanto? Qual a quantidade da placa? A placa ela tem 100 unidades. E 10 placas dessa, pessoal, porque aqui só tem duas, tá? No material que veio individual só tem duas. Mas juntar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai formar um cubo mais ou menos desse tamanho, dessa grossura aqui, tá? Então, esse cubo, que é ele grandão aqui, ó, vai ter 1000 unidades. Vai ser a junção de 10 placas dessa. 10 placas dessa. Então, ó, um cubinho. Se eu juntar 10 cubinhos, um do ladinho do outro, eu formo uma barra com 10. A barra tem 10 unidades. Se eu juntar 10 barrinhas, uma do ladinho da outra. Se eu juntar 10 barrinhas, uma do ladinho da outra. Caiu agora uma barra. 10 barrinhas, uma do ladinho da outra, eu vou ter o quê? Uma placa, tá? E a placa, a quantidade dela é 100 unidades. Se eu juntar 10 plaquinhas dessas daqui, aqui eu só tenho duas. Se eu juntar 10 dessas, eu vou ter um cubo, que vale quanto? Que vale 1000. Então, não esqueçam disso, tá? Cubinho, barra, placa. A placa é essa daqui, ó. A placa é esse. E o cubo, que eu não tenho ele, mas na escola tem. É um cubo, um quadrado, sabe? Que é formado com 10 placas dessa. Como se a gente colocasse 10 placas, uma do ladinho da outra. 1, 2, aí depois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Quando eu coloco 10 placas coladinhas uma na outra, eu vou ter um cubo que tem quantos? Que tem 1000. Então é 1, 10, 100 e 1000. Beleza? Só um minuto. Bom, pessoal, voltando. Aí nós temos um exercício, né? Veja a quantidade que cada peça do material dourado representa e completa. Como eu falei, o cubinho vale 1, né? A barra representa 10 unidades, representa 10 cubinhos desse juntinhos, um do lado do outro. A placa representa 100, né? A placa é 100, porque são 10 barrinhas dessas coladinhas uma na outra. E o cubo representa 10 placas, tá? Um depende do outro para se formar. Aí diz aqui, ó, na letra A,
pede aí, né? 10 cubinhos. 10 cubinhos desse daqui, pessoal. Um em cima do outro. 10 cubinhos. Forma uma barrinha, né? 10 cubinhos desse daqui é a mesma coisa que uma barrinha, tá certo? Aí diz 10 o quê? Unidades. A gente sabe que 10 unidades é igual a quantas dezenas? Uma dezena, que a gente já veio estudando antes, uma dezena não é 10? Então, 10 unidades ou uma dezena, certo? 10 unidades de cubinho, 10 unidades de cubinho ou uma barrinha. 10 unidades de cubinho ou uma barrinha, é a mesma coisa, ou seja, 10 unidades é a mesma coisa que uma dezena. A barrinha aqui, ela representa uma dezena, porque é um grupo de 10, um grupo de 10 cubinhos, tá? Então, 10 unidades é a mesma coisa que uma dezena, beleza? Era só isso para fazer, é só isso. Na letra B. E agora, 10 barrinhas dessa daqui, ó. 10 barrinhas, como eu já falei, 10 barrinhas vai formar o quê? 10 barrinhas vai formar uma plaquinha, ó. 10 barrinhas formam uma plaquinha. Lembram que eu falei que cada barrinha tem 10, tá? E que a placa tem 100. Lembram do que eu fiz agora há pouco? Então, 10 barrinhas é a mesma coisa que uma plaquinha. É a mesma coisa, tem a mesma quantidade aqui. A mesma quantidade de 10 barrinhas é a mesma coisa que uma plaquinha, tá certo? Então, como é que vai ser aqui? Eu vou dizer que 10 dezenas, vou dizer que 10 dezenas ou 10 plaquinhas, 10 barrinhas, que é a mesma coisa que 10 dezenas, é igual a quantas centenas? É igual a quantas centenas? Tem quantas vezes a quantidade de 100 aqui? Só tem uma vez a quantidade de 100. Se eu contar cada cubinho desse daqui que tá juntinho, eu vou encontrar o número 100. Então, 10 dezenas aqui, 10 barras, é a mesma coisa que uma placa que vale 100, ou seja, uma centena. Então, 10 dezenas ou uma centena, pessoal. Entenderam? Entenderam o porquê disso? Deixa eu voltar aqui só para explicar rapidinho, ó. 10 unidades dessa, 10 cubinhos, é a mesma coisa que uma barrinha. Se eu juntar 10 cubinhos desse, eu vou ter a mesma quantidade que tem aqui numa barrinha, tá certo? Se eu juntar essas 10 barrinhas aqui, eu tenho a mesma quantidade dessa placa. Aqui vai ter 100 e aqui também vai ter 100, tá? Certo? Então, cada barrinha aqui eu disse que era uma dezena, então 10 dezenas, ó. Uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas, 7 dezenas, 8 dezenas, 9 dezenas, 10 dezenas. 10 dezenas ou uma centena, porque eu tenho aqui uma vez a quantidade 100, tá? Então, 10 dezenas ou uma centena, beleza? Eu já tô respondendo com vocês, mas prestem atenção, tá? Vou apagar aqui rapidinho e a gente vai fazer a letra C e a questão 2 da página 14. Pronto, pessoal, voltando aqui na letra C, vai ser da mesma forma. O ruim é que eu não tô com o cubo aqui, né? Com o cubão para fazer a demonstração para vocês, mas bora lá. Lembram que eu falei que se eu pegar 10 barrinhas dessa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu vou conseguir formar um cubo. Por quê? Porque o cubo ele é formado pela junção de 10 plaquinhas dessa, de 10 placas, tá? Aqui só tem 2. Precisaria de mais 8 placas para eu conseguir formar o cubo. Então, 10 placas formam um cubo. 10 placas formam um cubo, tá? Quantas centenas eu preciso? Quanto grupo de 100? Quantas placas aqui eu preciso? Eu preciso de quantas?
para formar um cubo, né? Então, 10 placas ou 10 centenas. Ou quanto milhar? Eu vou ter quanto? 10 centenas ou 10 plaquinhas formam o cubo. 10 centenas forma 1 milhar, ou seja, forma 1000, tá? Eu vou somando de 100 em 100 até chegar na quantidade 1000. 10 centenas é a mesma coisa que 100 mais 100 mais 100 mais 100. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo. 10 centenas é isso, ó. É 10 grupos formados. São 10 vezes a quantidade 100. É um grupo formado por 10 vezes o 100, ó. 100 mais 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, tá? Então, 10 centenas forma 1 milhar, que é a mesma coisa que 1000. Estão entendendo? 10 plaquinhas dessa formam um cubo. Cada plaquinha dessa não tem 100? Então, 10 grupinhos de 100, ó, 10 grupinhos de 100, eu formo um grupão com 1 milhar ou 1000, tá certo? Vamos lá para a questão 2. Voltando aqui, pessoal, a questão 2 a gente vai ver só os números de milhar. Lembram que eu falei que o cubo vale 1 milhar ou vale 1000, tá? Então aqui eu tenho um cubo que vale 1000, e tenho mais um cubo que vale 1000. 1000 mais 1000 forma que número? Forma o número 2000. Como é que eu escrevo 2000? Eu coloco 2 e 3 zeros. O 1000 é 1 e 3 zeros, não é? Então, o 2000 é o 2 mais 3 zeros, certo? E como é que a gente lê? A gente lê, deixa eu escrever aqui, 2, ó, a gente lê assim, 2000. Então, a gente vai escrever aqui como a gente lê, tá certo? Pronto, 1000 mais 1000, 2000. Aqui eu vou ter 3 cubos, pessoal. Cada cubo não vale 1000, então vai ser da mesma forma. 1000 mais 1000 mais 1000. 1000 mais 1000, 2000. 2000 mais 1000 dá 3000. É como se fosse, ó, 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3, né? Só que aqui, como a gente tá vendo os números no milhar, então é 1000 mais 1000, 2000. Mais 1000 dá 3000, né? Então, como é que eu represento? Coloco 3 e novamente 3 zeros. Isso aqui representa o número 3000, tá? Se eu colocar só o 3, pronto, é só o 3. Se eu colocar o 3 e um 0, eu tenho que número? 3000? Não, eu tenho o número 30. Se eu colocar o 3 e 2 zeros, também ainda não vou ter 3000, eu vou ter o número 300, tá? Mas se eu colocar o 3 e mais 3 zeros depois, aí sim eu vou ter a quantidade 3000, beleza? Olha só, e como é que a gente lê esse número? A gente escreve 3, escreve o número 3 e depois coloca o número 1000, não é grudado, tá? Dá um espaço, escreve 3000, aqui 2000 e aqui quantos cubos eu tenho? Cada cubo vale 1000, tá, pessoal? Vamos lembrar. Cubo vale 1000. Então, aqui eu tenho 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000, certo? Então, eu tenho 1000 mais 1000, 2000. 2000 mais 1000 dá 3000. 3000 mais 1000 dá 4000. É como se fosse 1000 mais 1000, 2000. 2000 mais 1000 dá 3000, 3000 mais 1000 dá 4000, é como se fosse 1 mais 2, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, tá? Então, se eu somar 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000, que são esses 4 cubos que tem aqui, eu vou ter a quantidade 4000. Como é que eu faço? Coloco 4 e depois escrevo os 3 zeros, aí eu tenho o número 4000, beleza? Como é que a gente lê? A gente coloca o número, escreve o número 4 normalmente
e depois é só colocar a palavra 1000. Então, aqui eu tenho a quantidade 4.000, tá certo? Então, vejam a atividade, façam aí bem direitinho. Não precisa copiar as perguntas. Façam só as respostas como eu fiz aqui no quadro, tá bom? Quando vocês estiverem escrevendo, vocês dão uma pausa, tá? No vídeo, dá a pausa e vê o que é que tem na tela e copia, tá certo? Então, cheiro, fiquem com Deus. Isso é a aula de hoje. Amanhã, na próxima aula de matemática, a gente revisa um pouquinho e avança. Cheiro!